gente vai seguir nesse tema, nessa questão da volta às aulas em plena pandemia e a mobilização dos professores, especialmente da rede pública, a respeito desse fato. Recebemos agora, então, a Laura Cimbalista, professora da Rede Municipal de São Paulo, que atua na coordenação pedagógica e está em greve. Primeiramente, bom dia, professora, como vai? Bom dia, eu vou bem, como você vai? Também vou bem, muito obrigada por participar aqui, né, disponibilizar um pouco do seu tempo para trazer informações atualizadas a respeito da mobilização, professora. Bom, Eu que agradeço. vamos lá. Os professores da rede pública, como acompanhamos na reportagem, também acompanhamos ao longo da semana, estão em greve em repúdio à volta às aulas sem segurança adequada. A gente ouviu na segunda-feira a deputada professora Bebel, que também é presidente da APOESP, explicando toda a situação que ensejou toda essa mobilização. E agora eu queria iniciar a conversa contigo, professora, sobre como que está a mobilização agora, nessa quinta-feira, o que os seus pares, os seus colegas têm achado de tudo isso. Conta um pouco pra gente. Tá bom. Então, a nossa greve, sou da rede municipal, né? A nossa greve da rede municipal começou ontem, né? No dia 10. A gente começa com uma adesão expressiva, porque de fato nós estamos num momento muito grave, né? Porque se por um lado todo mundo concorda que, obviamente, no contexto de pandemia, há um prejuízo o contexto de pandemia, não só do ponto de vista educacional, mas de vários pontos de vista. Entretanto, o que nós estamos gritando e tentando dizer para o governo municipal e para o governo estadual também é que as escolas não têm como garantir segurança para os alunos, para os profissionais e para as suas famílias. Então, ignorar que existe um agravamento da pandemia em São Paulo e propor em escolas que já carregam problemas estruturais de muitos anos, por exemplo, a ausência de ventilação, né? Por exemplo, a ausência de profissionais, a redução da equipe de limpeza. Isso está acontecendo na prefeitura. Os contratos das equipes de limpeza foram reduzidos. Já era muito pouco, agora reduziram, né? Então, essa greve é uma greve em defesa da vida dos educandos, dos profissionais, né? E de toda a comunidade, porque quando volta às aulas presenciais, você tem circulação no transporte, você tem um monte de circulação, né? Então, a nossa greve é para defender que tem que ter controle da pandemia, primeiro. Não dá para discutir qualquer retorno se a gente está no momento mais grave da pandemia na cidade de São Paulo e no estado. E tem que ter um olhar correto sobre cada espaço. O protocolo que foi elaborado, ele tem pontos que é super frouxo. Então, por exemplo, alguém fica doente na escola, limpa a sala da pessoa e avisa quem esteve por perto. Isso é um absurdo no ponto de vista da proliferação do contágio. Não tem testagem, nunca teve, né, para falar aqui, nunca houve esse processo de testagem, esse controle, esse rastreamento, essa política não aconteceu na cidade, tampouco no país, e existem problemas concretos de circulação, do número de pessoas, de ser uma escola, né? Escola é um espaço de interação, é um espaço de contato, de compartilhamento, de convívio. Então, manter o protocolo neste contexto é muito difícil. Então, a nossa greve é para preservar a saúde não só dos profissionais, mas do conjunto dos educandos e cobrar os governos que eles estão jogando no colo das famílias. Isso é uma crueldade. A família resolve se manda ou não. E a escola se vira para resolver o que é insolúvel, né? Como que você resolve? Um monte de coisas que é fruto, inclusive, do não investimento, né, da prefeitura. Então, para isso, se a escola é essencial, e a gente defende que ela tem que ser comprovada com políticas concretas, diariamente, e não só jogando no colo essa responsabilidade por uma coisa que a gente sabe que vai dar errado. É isso. Sem dúvida. Professora, você dá aula para qual ciclo, enfim, qual escola? Não sei se você pode falar. Eu trabalho na escola de jovens e adultos. Ah, tá.
Certo, perfeitamente. Nessa quarta-feira, quando houve o início oficial da paralisação da greve, houve uma mobilização bem icônica na frente da prefeitura, né? Em que os professores levaram coroas de flor, enfim. Você esteve? Como que foi? Qual o balanço desse protesto? Olha, eu não estive porque a gente, em greve, a gente tem que conversar com bastante gente, né? Então, ainda estamos nesse processo de fazer conversas remotas com as escolas, com os colegas, né? Então, tem um processo aí de ampliação, né, da adesão. A greve tem esse processo, mas vi, né, as fotos e achei muito importante a iniciativa, porque a gente vive uma banalização das mortes, né, que é um pouco, olha, tá numa pandemia, vai morrer gente mesmo, é um pouco assim, né, e a gente tá também lutando para dizer, não dá para ter essa maré que o Brasil entrou de uma gripezinha, vai morrer mesmo, todo mundo morre, fazer o quê? A escola também tem uma função ética e uma tarefa ética de dizer nenhuma morte tem que acontecer. A gente tem que cobrar iniciativas, medidas concretas no enfrentamento à pandemia, e nós estamos aqui para dizer que uma escola não é um espaço do luto. Essa era a frase de ontem, né? Uhum. Escola sem luto. Né? A gente não quer viver numa escola que seja um obituário. Olha, agora, essa semana, a gente vai contar todo mundo que ficou contagiado, quem foi para o hospital, quem ficou... Isso, gente, aí a gente fala do prejuízo da saúde mental. E qual que é o impacto da perda, do desemprego, da miséria, do desamparo na saúde mental de tantos, né, na nossa cidade? Então, eu acho que essa greve também tem um grito, dizer, gente, não dá para normalizar a barbárie desse jeito como está sendo feito. Né? É todo mundo sabendo que vai ter contágio e vamos lá, parece que é um teste com as nossas vidas, né? Se vai ter muito, aí é um problema, mas e a gente sabe que vai ter, porque não tem condição de garantir que não tem risco. Haja vista várias escolas que tem, fazem parte desse movimento das escolas abertas também tiveram contágio. Sim. Né? Porque é muito difícil você conseguir, ainda mais com a nova cepa do vírus, que é mais agressivo o contágio, conseguir garantir que isso não aconteça. Então, eu achei muito interessante, e a ideia da nossa greve, inclusive, é que a gente possa fazer várias iniciativas, inclusive dessa forma, porque é uma greve no meio de uma pandemia, né? A gente não pode fazer, nem queremos, né? Não queremos aglomeração na escola, não queremos aglomeração em lugar nenhum. Claro. A gente quer preservar as pessoas, mas a gente quer dizer a gravidade e a temeridade desse processo que está iniciando agora. Do que está acontecendo. Bom, professora, até aproveitando, né, claro que quando a gente fala de rede pública, tem a rede municipal, que é onde você atua, e a rede estadual, mas acho importante frisar aqui, registrar que os professores denunciaram na terça-feira 209 casos da Covid nesse processo da volta às aulas, e o Dória chegou a fechar 7 escolas. A minha pergunta agora para você, tudo bem, o Dória é o governador, né? Então seria mais uma relação com o Bruno Covas. No entanto, é do mesmo partido, enfim, a gente sabe que eles se relacionam. Até agora, houve alguma sinalização por parte da Secretaria da Educação ou mesmo do Bruno Covas sobre a mobilização? Olha, a gente começa a greve, né, na prefeitura com 5 sindicatos, né, que compõem e que representam os profissionais da educação em São Paulo, né? Então a gente está falando aí do SINPEM, do CEDIM, do SINCEP, do SINESP, da Profem, todos de forma unitária construindo a greve. Então, ao longo do ano passado todo e no começo desse ano, tem tido muitos enfrentamentos mesmo na própria rede, né? Com a prefeitura apresentando, problematizando. Esse protocolo que está aqui foi muito problematizado pelo conjunto da rede. A gente está apresentando as questões há muito tempo. E tem questões fundamentais que não foram tocadas. Então, por exemplo, essa discussão dos tablets, né, dos computadores, está acontecendo muito tarde. Todo mundo já sabia no passado do problema da exclusão digital de parte considerável da população, né? Então, a gente está vivendo um processo de problematizar, de criticar, de dizer que não dá, mas a prefeitura tem sido irredutível. A prefeitura e o Estado. E eu acho bastante importante dizer que é muito complicado, né? Porque se a gente for lembrar o processo eleitoral do ano passado, precisou acabar o segundo turno. No dia seguinte, houve um anúncio do governador sobre a piora da situação da Covid, né? Então, infelizmente, a gente tem interesses que não são exatamente os interesses da saúde pública, né?
quando você omite uma informação, né, e passa o processo eleitoral dizendo que está tudo sob controle, no dia seguinte que a eleição acaba, você começa a olhar para um processo que todo mundo sabia que estava em agravamento, isso demonstra a dificuldade que a gente tem de fazer um debate sério sobre essa questão. E olha, a gente tem muita tranquilidade para dizer, a gente acredita que educação é olho no olho, é perto, é um do lado. Você não faz ideia do tanto que os educadores anseiam pela possibilidade de tomar sua rotina de volta nas mãos, especialmente num contexto de tanta exclusão. Agora, a gente não vai ser irresponsável para dizer, vem para a escola está aberta, estamos aqui, para a gente estar todo mundo com medo, primeiro, né? Isso ninguém educa, ninguém aprende, ninguém faz com medo, chorando as perdas, num contexto que a escola não resolve. Por exemplo, tem que ter auxílio emergencial para as pessoas, tem que se discutir medidas para conter o vírus, tem que discutir testamento, tem que olhar para os leitos, né? A gente vai ignorar tudo isso e dizer, volta para a escola que está resolvido? A gente sabe que estar na escola, que é um espaço de encontro, vai ampliar a circulação do vírus no momento pior para isso. Então, se a gente não, né, se a escola não for capaz de defender a vida e a segurança sanitária de todo mundo, quem que vai ser, né? E reforço aqui a crueldade de jogar a escolha da família, porque parece um pouco assim, você está preocupado com seu filho não se infectar, então não manda. Mas se você mandou, meio que está no risco. Sim. Isso é uma crueldade, considerando a condição das famílias, inclusive, de não ter, inclusive, segurança alimentar garantida. Então, a nossa greve tem uma pauta muito específica, que é, a gente quer colocar todo mundo no trabalho remoto e quer viabilizar que os alunos tenham condição para isso. E é um grito frente a essa normalização da barbárie. As pessoas estão morrendo, então vamos, né? E é um vírus desconhecido, também tem muita irresponsabilidade nisso, porque não tem tantas certezas, né? A gente está passando por... A gente lembra do começo que era uma orientação, aí foi mudando. Né? Ninguém pode atestar seguramente isso. Então, a gente tem que ter ações mais pensadas, mais pautadas, né? E mais conscientes da possibilidade de colapso do sistema de saúde, por exemplo, que a gente não pode deixar acontecer. Exato. Para a gente concluir, eu queria, professora, que você falasse um pouquinho mais dessa pauta. Foi muito importante você falar que existe uma pauta específica que é, de fato, o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, você mencionou uma coisa que me toca muito, que é a exclusão digital. Minha pergunta é, objetivamente, para que essa ação na justiça, né, que pede a colocação dos trabalhadores da educação em trabalho remoto, se tornasse viável, além dos tablets, o que mais seria necessário? Essa é a minha pergunta. Olha, até é muito importante o que você colocou, porque nós vivemos num momento que a gente tem muitas pautas relacionadas, né? E nem todas são resolvidas apenas pela escola. Eu acho que para esse momento tem uma coisa mais direta, que é essa da exclusão digital. Eu acho que já havia uma bandeira, por exemplo, da internet dever ser um direito de todo mundo, porque a gente, antes mesmo da pandemia, vários direitos se acessam pela internet, né? Então, ter a exclusão digital realmente está excluído de muitos direitos. Então, depois da pandemia, então, com a pandemia, esse direito grita, né? É necessário que todo mundo tenha acesso à internet. Esse debate tem que ser feito, tem que ser implementado, isso é fundamental. Na educação é fundamental, mas para o conjunto. E olha que a gente não defende ensino à distância. É uma necessidade neste momento para manter o contato com os alunos, embora a gente defenda que a educação seja feita de forma presencial. Mas não dá para fazer isso sem condições seguras. Então, acho que essa discussão sobre o acesso, né, ter o tablet, ter o acesso à internet é fundamental. A cidade de São Paulo tem como realizar isso para o conjunto dos alunos, né? Então isso tem que continuar e a rede estadual também tem que avançar nisso para viabilizar. Agora, tem outras coisas, por exemplo, a discussão da segurança alimentar. A gente está vivendo um momento em que os preços subiram enormemente, o desemprego segue grande, o auxílio emergencial terminou, né? Algumas prefeituras estão fazendo iniciativas do auxílio, né? Mas que isso tem que ser uma política geral, porque de fato o contexto da pandemia
persiste, né? Então a gente também teria que pensar no enfrentamento à pandemia como um todo. Essa própria discussão da vacina, de vacina para todos, que calendário a gente vai conseguir viabilizar para que a população seja vacinada. Tem uma reivindicação de vários segmentos que também têm necessidade de vacinação. Por exemplo, tem uma reivindicação de quem trabalha no serviço funerário, está corretíssimo, né? Tem uma reivindicação de quem trabalha no transporte público, também está correto, né? Então a gente tem que pensar também nas diversas categorias que têm esse contato mais direto, né? Com as pessoas, né? Que pode estar mais exposto, né, ao vírus. Então tem um conjunto de coisas. Agora, na educação isso é central. E repito, não que a gente defenda que o modelo de atendimento não dá, é insubstituível a relação entre os colegas, com os professores, mas neste momento a gente tem que viabilizar isso, e isso é uma bandeira para a sociedade. Todo mundo tem que ter acesso, né? Porque isso garante direitos. Com certeza. Laura Cimbalista, professora da Rede Municipal de São Paulo, coordenadora pedagógica e grevista aí desse movimento. Laura, muito obrigada pela participação, foi ótimo. Um bom dia, boa sorte aí nas mobilizações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia para você e força aí para a nossa luta. Com certeza, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.